Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de programação web. Nessa videoaula nós vamos aprender a como trabalhar com JavaScript no browser. Eu deixei um vídeo para vocês dentro da nossa sala que ensina como fazer a instalação do Tomcat. E para a gente poder entender o funcionamento dele, vamos acessar a pasta onde ele está instalado, né? Isso vai depender de como vocês configuraram aí. Mas basicamente aqui que a gente vai usar vai ser essa pasta bin e aqui eu tenho o Web Apps. Aqui dentro de Web Apps nós vamos colocar os nossos projetos. Como vocês podem ver, eu coloquei aula 1, aula 2, aula 3 e dentro de cada uma dessas pastas aqui a gente vai colocar os nossos arquivos. Sendo que é interessante que eu tenha sempre um arquivo com o nome index.html, que é o arquivo que ele vai buscar quando eu acessar essa pasta de dentro do servidor web. Bem, como que isso vai funcionar? Vamos iniciar o servidor do Tomcat, a gente vai vir aqui dentro de bin e vão inicializar ele. Bem, depois que essa janela a gente não pode fechar, tá? Então a gente está com o servidor web funcionando na nossa máquina. Então se a gente vier no browser e colocar lá, ó, localhost, vamos colocar só o localhost primeiro, né, 8080, ele vai achar o nosso servidor lá do Tomcat, ok? Então a parte Tomcat, se ele abrir aqui nessa configuração, né, com essa porta no localhost, significa que o nosso servidor está rodando, beleza. Bem, mas só que nós colocamos a nossa aplicação dentro da pasta aula 1, então eu vou colocar barra aula 1. Bem, a gente já está com ela aqui. Quando eu der o Enter, ele vai pegar aquele arquivo index que a gente colocou dentro da página e vai abrir ele. Então, automaticamente, ele já abre o nosso arquivo aqui que já está funcionando no nosso servidor web. Então, a partir de agora, a gente vai sempre criar nossas aplicações e colocá-las rodando nesse servidor, tá? Para a gente fazer nossos testes. Vamos lá. Vamos entender esses arquivos. Vamos abrir aqui esses arquivos dentro da pasta do Tomcat. Vou vir aqui, Web App, aula 1 e vamos abrir o index aqui. Junto ele já abriu também o meu JS, que é esse arquivo que está aqui, que é o arquivo JavaScript, né? Então, vamos entender o nosso arquivo. O nosso arquivo aqui a gente tem o cabeçalho, nada diferente do que nós estamos acostumados, né? E no final aqui eu chamei o arquivo JavaScript, tá? A gente tem que tomar cuidado, dependendo da forma que a gente for usar o JavaScript e onde eu declarar o script, pode ser que as tags HTML não tenham sido montadas ainda. Por exemplo, eu estou usando aqui uma técnica de quando eu abrir o arquivo JavaScript, eu já vou executar uma função. Sem ser chamada dentro do nosso texto HTML aqui por algum botão, alguma coisa do tipo, que a gente vai aprender também depois como fazer. Então, quando eu chamo esse script, ele automaticamente executa dentro do JavaScript o código. Então, se eu colocar isso aqui no início, né, essa declaração no início, essas tags aqui, como são sequenciais, não vão existir ainda e provavelmente o meu código aqui pode me retornar algo diferente do que tá no nosso HTML. Então eu coloquei aqui no final, né, o nosso arquivo, fazendo a referência àquela pastazinha, né, que é JS que a gente criou, e o meu js.js. Ok? Vamos lá. No nosso arquivo HTML, nós temos aqui um H1, né, que é um título, um link, e esse link ele tem um ID aqui, né, do ID do link. Eu tenho alguns parágrafos com minha classe e eu tenho mais dois parágrafos aqui que tem minha classe nova. A gente vai ver uma diferença lá dentro, a gente vai ver como que dentro do nosso JavaScript a gente vai conseguir fazer referência a cada um desses elementos. Por isso que tem alguns elementos com nomes diferentes aqui. A gente também tem o name, que a gente coloca no nosso componente aqui dentro do form, tá? E vamos ver como é que a gente faz essa referência aqui dentro do nosso JavaScript. Bem, primeiramente a gente tem que entender que no JavaScript a gente tem aqui o window, né? Que seria aqui dentro do nosso
do nosso navegador, tudo aqui é o window, né? Tudo que a gente consegue aqui clicar dentro da nossa página é o window. E dentro do window a gente vai ter o nosso documents. Então vamos ativar o modo desenvolvedor aqui para a gente poder olhar melhor como que ele funciona. Vamos pegar aqui o nosso console e vamos digitar aqui o window. Quando eu digito window, ele me retorna o nosso objeto window e dentro dele eu vou ter várias funções e a gente vai ver algumas delas nessa aula. E aqui dentro a gente vai ver também que eu tenho aqui o document, vamos achar ele aqui, né? Esse document, ele já é o nosso documento propriamente HTML. Se a gente vir aqui dentro da, vamos reduzir aqui de novo, vamos colocar o document e a gente chamar ele, a gente vai ver que, na verdade, ele está retornando o nosso documento HTML, né? Que a gente tem, que a gente vai conseguir acessar cada uma dessas tags aqui dentro, cada um desses elementos dentro do nosso HTML. Vamos lá entender agora o JavaScript, como que a gente está executando. Opa! Ok. Deixa eu minimizar aqui. Bem, nosso JavaScript, vocês vão ver que eu estou abrindo uma função aqui, né? Essa function. E essa function eu já estou abrindo e executando ela e passando como parâmetro o window e o document. Então essa função aqui dentro dela eu vou conseguir acessar o window e o document por essas duas variáveis aqui que eu estou passando aqui como parâmetro. Então o que acontece? Quando eu estou executando esse código, ao mesmo tempo ele já está executando essa função, né? Então, por exemplo, quando eu vir aqui e chamar o JavaScript, ele automaticamente vai executar essa função e todo o código que está aqui dentro, tá? Por isso que é importante a gente declarar nesse caso, né? No fim aqui o JavaScript, a gente vai ter casos que a gente vai declarar no cabeçalho também, mas aí são situações um pouco diferentes, a gente vai entender isso depois. Mas só que nesse caso aqui é importante a gente declarar no final. Eu coloquei uma diretiva aqui que chama use restrict. Bem, ela melhora a qualidade de código e não deixa a gente usar variáveis não declaradas nem as palavras reservadas no JavaScript, conforme está escrito aqui, né? Ela ajuda para a gente não fazer besteira no código, né? Então, vamos entender alguns métodos da Windows que a gente vai começar a aprender a usar nessa aula, né? Primeiro, vamos ver o alert, né? Se a gente for executar o nosso código aqui, vamos abrir nossa página. Eu vou abrir em duas páginas que dá para a gente poder ver ele funcionando nas duas páginas, né? Vamos executar aqui. Vou apertar um F5 para atualizar. Ele só carregou mesmo nossa página. O nosso documento aqui em JavaScript, ele não está fazendo nada por enquanto. A primeira coisa que a gente vai ativar é o alert. Esse alert, como eu estou aqui direto no meu documento, ele é uma função que faz parte da Windows e a gente vai executar. Não é interessante a gente ficar usando o alert porque ele para a execução do nosso HTML, CSS, onde ele encontrar aquilo ali, ele para e não executa mais nada, ele fica guardando, você dá OK, né? Mas de qualquer forma a gente vai conhecer que tem muita gente ainda que usa. Então, assim, o alert, quando a gente executa ele, vamos atualizar aqui agora, deixa eu salvar antes, né, lógico, pronto, e dar um F5 aqui, a gente vê que ele me passou uma mensagem. Então, dependendo da situação, a gente consegue passar uma mensagem para o usuário pelo alert. Outra função importante é o prompt, que a gente consegue pegar a informação do usuário. Então, assim, eu posso, por exemplo, colocar uma variável name, né? Colocar o prompt, ó, qual é o seu nome? Ele vai responder. Se ele responder, né? Essa é a pergunta aqui, né? Se ele responder, ele vai retornar o meu nome lá para o meu console. Se ele não responder, ele vai retornar para o log do console, ele não respondeu. Então vamos ver como é que a gente consegue analisar isso aqui, né? Vamos salvar aqui, vamos atualizar aqui a nossa página. É muito importante também, tá, gente? Vamos dar o OK aqui só para mim passar uma informação importante para vocês. Vamos abrir o modo desenvolvedor aqui, né? E aqui no modo desenvolvedor e network é importante a gente também marcar essa opção aqui, ó, de disable cache. Esse disable cache
vai impedir que, vai ajudar que toda vez que eu atualizar a página, ele vai recarregar o arquivo JavaScript. Então é importante a gente sempre marcar essa opção, tá? Senão vocês podem ter algum problema de não atualizar o arquivo. Bem, feito isso, vamos começar a trabalhar novamente aqui. Vamos dar o F5 e atualizar a nossa página. Ele vai perguntar qual é o meu nome, eu vou colocar que o meu nome é Igor. Bem, feito isso, eu dou OK. Vocês vão ver que no console aqui embaixo, ó, no meu console já colocou, ó, o nome é Igor, que na verdade é essa montagem que ele está fazendo aqui no console. Beleza, que é essa daqui, né, gente? Ó. Ele executou. Agora, vou atualizar de novo, né? E eu não vou responder, eu vou mandar cancelar, tá? Cancelei, tá vendo? Ele colocou não respondeu. Então ele detectou aqui através dessa variável que eu não respondi essa informação e executou essa segunda opção. Então, dependendo do que a gente precisar, a gente pode ter uma condição de uma pergunta. Se ele não responder, a gente pode executar uma ação diferente. Vamos comentar aqui e vamos ver o próximo. Bem, aqui eu tenho uma opção de fazer o confirme, né? De confirmar as informações. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma variável e eu estou perguntando assim, ó, confirme. Deseja realmente fazer isso? Pode ser uma opção que eu queira deletar uma informação, alguma coisa do tipo, né? Se por um acaso ele confirmar, ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Se ele não confirmar, ele vai fazer o aqui de baixo. Então, essas três funções são muito importantes. Mas vamos ver como é que vai funcionar agora lá no nosso browser. Vou dar um F5, né? Ele vai falar, deseja realmente fazer isso? Eu quero fazer, eu dou OK. Não, tá vendo? Ele vai fazer alguma coisa. Então, ele executou essa parte aqui do nosso log. Vamos supor agora o seguinte, que eu vou atualizar e vou falar que eu não quero fazer. Cancelar, ele não vai fazer. Eu também poderia jogar um alert aqui dentro também, poderia funcionar, mas a gente pode ir vendo aqui pelo debug aqui, né? Ok, vamos lá, comentar e vamos ver mais algumas partes aqui. Bem, agora que a gente viu algumas funções que a gente pode estar usando da Windows, vamos ver como que a gente consegue acessar o nosso document lá. Então, dentro do nosso texto HTML, como que a gente vai pegar cada um dos elementos. Primeiramente, vamos aprender a pegar o elemento ID. Como a gente sabe, o elemento ID ele não pode ter repetição dentro do nosso documento HTML. Então, ele praticamente vai ser sempre único. E para a gente pegar ele, a gente vai estar utilizando o doc.getElementID. Então, eu vou retornar esse elemento, né, no nosso caso, para a função do nosso log, ok? Como que a gente vai fazer isso? Eu estou pegando o getElementID e estou passando o ID do link, que na verdade é o mesmo que a gente colocou no nosso HTML, beleza? Vamos salvar e vamos executar agora. Bem, quando a gente executa, vocês podem ver aqui ó, que ele retornou o meu link, né? A nossa parte do HTML e colocou aqui um elemento. Agora, o que vai acontecer quando a gente tiver uma opção igual, por exemplo, o class name? Igual no nosso caso aqui, vocês vão ver que eu tenho minha classe, eu tenho aqui 5 elementos que estão todos nomeados com minha classe. Tá? Vocês podem ver que todos aqui são parágrafos, mas só que eu também tenho aqui dois últimos elementos que não é minha classe nova, é outra classe diferente dessa daqui de cima. Né? Então eu vou chamar todos esses daqui dessa minha classe aqui e a gente vai fazer a chamada por essa segunda opção para a gente ver o retorno. É lógico que a gente está aprendendo como fazer o acesso ao elemento. Depois a gente vai aprender a como manipular esse elemento. Tá? Então essa função aqui que a gente tem do document, lembrando que esse doc ele está vindo daqui de cima, né? Dessa variável que eu nomeei aqui em cima como parâmetro de entrada da função, que está sendo passado o document que é da nossa window lá do nosso navegador. Tá? Então vamos lá. Feito isso, eu coloquei aqui ó, get elements. Vocês vão reparar que aqui está no plural, né? Que é mais de um elemento, com o class name minha classe. Então vamos salvar isso aqui e vamos executar para a gente ver o que vai retornar.
Como a gente pode ver aqui, ele retornou um HTML collection que tem 5 elementos, que na verdade são 5 elementos que estão aqui dentro. Ó. A gente pode ver que estão todos eles aqui, ó. São 5 elementos. Se a gente por acaso mudar, se a gente também, vamos só olhar aqui na expandir, vocês vão ver que cada um dos índices eu vou ter um dos elementos aqui dentro. Eu posso até expandir ele mais e acessar as informações que vão estar dentro deles aqui dentro, ok? Depois a gente vai aprender a acessar cada um dos elementos e fazer modificações neles também por aqui. Mas a gente viu que a gente consegue acessar os elementos pelo nome da classe, né? Por aqui. A gente também pode, por exemplo, mudar esse nome da classe, só para a gente fazer o teste. A gente tem duas classes nomeadas. Nesse momento a gente viu que teve um retorno de 5 elementos aqui no HTML Collection, né? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar o nome da classe só para ele retornar uma classe diferente. Vou dar um Ctrl V aqui, vou salvar e vou executar de novo. Bem, ó, ele já está retornando só 2 elementos, tá vendo? Ele só está retornando os 2 elementos, que são esses 2 elementos aqui que estão nomeados com a classe diferente. Beleza? Vamos lá então. Próximo que a gente vai ver a forma de fazer a seleção dos elementos, a gente vai estar utilizando o getElement by name, que é pelo nome do elemento, né? Como a gente pode ver aqui dentro do nosso código HTML, deixa eu salvar aqui, esse username é esse input de dados que está dentro do nosso formulário. Então eu vou pegar esse cara aqui, nesse caso, com esse name aqui, ok? Vamos executar aqui e a gente pode ver que ele retornou o input, está vendo? Ó? Ele retornou aquele input mesmo, com aquele nome. A gente também pode fazer a seleção dos elementos de uma outra forma, além do nome, pela tag. Então eu posso, por exemplo, aqui agora, eu vou pegar todos os elementos nessa aqui, né, com a tag P. Então ele vai pegar alguns elementos que estão com a tag P. Vamos lá ver como que ele vai retornar. Ó, ele retornou 7 elementos, tá vendo? Todos esses 7 elementos, que na verdade são esses aqui, né? São esses 5 aqui que a gente tem, mas esses 2 aqui que estão com a classe diferente. Então ele pegou todos juntos os elementos. Depois a gente consegue iterar esses elementos e pegar individualmente cada um deles também. A gente vai ver como a gente faz isso mais na frente. Mas a gente também já viu aqui como que a gente vai pegar, ok? E a gente tem aqui esses outras formas de fazer a seleção, que é o Query Selector All, que pega os elementos passados por parâmetro aqui. Esse parâmetro ele vai ser basicamente a mesma forma que a gente faz a seleção lá no CSS, né? Então ele pega todos os elementos que são input nesse caso, né? A diferença desse cara aqui com esses elementos é que esses aqui são dinâmicos, esses aqui não, eles são estáticos, são de acordo com o que está declarado na nossa página. Então ele não vai modificar à medida que a gente faça modificações dentro do JavaScript aqui, né? Então, por exemplo, salvei, vamos dar um F5 aqui agora para atualizar nossa página. Vocês vão ver que ele vai pegar os 2 inputs, que na verdade aqui no nosso código são esses 2 caras aqui, né? Ó, que a gente está pegando, ok? E a gente pode também usar essa segunda opção aqui, que é o console.log, né, que vai passar para o console.querySelectorInput. E a diferença desses dois é que esse cara aqui ele retorna todos os itens. Esse daqui ele vai retornar somente o primeiro que ele achar. Então se a gente for ver aqui, vamos executar agora. Vocês vão ver que em vez de 2 ele só retornou o primeiro elemento, né? Beleza? Pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula era basicamente como executar o Tomcat, né? Como fazer uma referência a um código JavaScript dentro aqui do nosso HTML, que a gente viu como fazer, e como fazer o acesso a alguns elementos. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar ainda mais em como pegar esses elementos e fazer os tratamentos dele. Beleza, pessoal? Forte abraço!